Olá, meus irmãos, bom dia, a graça e a paz do nosso Rei Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa. É muito bom estarmos aqui no Almoçando com Deus, de pé, em fé, contra todo o mal, né? Nós estamos aí com o objetivo que o Espírito Santo nos impeliu a fazer, de sempre trazer uma palavra de esperança, de ânimo, de fé ao seu coração, porque nós haveremos de vencer esse tempo presente que estamos vivendo pela fé que Deus tem nos dado. Amém? Eu quero já dar um bom dia aqui para os meus irmãos que estão aqui, a Marciane, bom dia, ao Alex também, Deus abençoe Alex, a Cris, Deus abençoe Cris, Deus abençoe Vitorino, Deus abençoe a Aline que está nos assistindo também, juntamente com a Rose, o Cristiano, também um bom dia, a Débora, a Rita, ao meu irmão Eliseu lá de Passo Fundo, a Cleia e sua família, a Vanessa, um bom dia a todos vocês, que bom estarmos aqui junto, né? Não, eu não me transformei num anjo, não, essa áurea aqui não é uma áurea real, é o reflexo da luz do meu escritório. Hoje eu resolvi deixar ela acesa, eu estava só com uma luz auxiliar, né, para ver como é que fica a iluminação, né? Então não se assuste, eu não subi para o céu ainda, nós haveremos de subir todo mundo junto, amém, gente? Nós vamos subir todo mundo junto. Olha só, tem umas boas notícias aqui da terra para vocês e depois eu vou transmitir a mensagem que são as boas notícias do céu, e as boas notícias do céu devem estar sempre fixadas no nosso coração, é elas que devem ter prioridade e primazia em nossas vidas. Mas eu estava lendo algumas boas notícias aqui da terra, olha só que legal, a fábrica de carro Rolls-Royce, é isso, né? Assim que se diz, né? A Rolls-Royce, ela está parada, né? Não está fabricando carros, são mais de 250 mil funcionários, é isso mesmo. Sabe o que eles estão fazendo? Estão trabalhando de graça, fabricando respiradores para socorrer as vítimas do Covid. Olha que ação linda. E além deles fabricarem respiradores, alguns funcionários lá no Parque Fabril, né, da Rolls-Royce, estão fabricando mel. É isso mesmo, estão fabricando mel, né? São mais de 250 colmeias, né, de abelhas, né, que nem aquelas caixas que vocês estão vendo ali nas fotos. E normalmente eles já fabricavam mel para presentear aos clientes que compram seus carros. E agora eles estão usando esse mel para também abençoar a população. Muito legal essa iniciativa da Rolls-Royce, né? E é uma boa notícia aí, né? Talvez essa notícia chegue até você, empresário, trabalhador, e você pode fazer alguma ação que possa abençoar aí seus vizinhos, amigos, comunidade. Nesse tempo é um tempo de expressarmos nossa generosidade. Outra notícia que chegou até mim é que um repórter foi fazer uma pergunta ao presidente Bolsonaro a respeito do nosso amigo e irmão aqui da igreja, o Samir. É verdade, chegou uma pergunta para o Bolsonaro a respeito do Samir, aqui da nossa igreja, né? Talvez você que está nos ouvindo de longe não saiba, mas nós temos um irmão aqui chamado Samir, e chegou uma pergunta para o Bolsonaro a respeito do Samir. Vamos ler aqui a pergunta aqui do repórter. Aparece pouco aqui, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Bom, a pergunta é a seguinte: Bolsonaro, a esposa do Samir está cansada de ter ele em casa nessa quarentena. E a resposta do Bolsonaro não poderia ser outra. Ele disse: e daí? Lamento. Você quer que eu faça o quê? Claro, né? Uma brincadeira aqui com o nosso irmão Samir, ele mesmo postou isso no seu perfil, então nós estamos transmitindo para você aqui. Outra boa notícia, queridos, é que o nosso irmão e pastor Julinho está de aniversário no dia de hoje, né? Aqui uma linda foto da sua linda família, sua esposa, seus filhos. Parabéns, pastor Julinho, pelo seu aniversário, e parabéns a você que está nos assistindo. Se você estiver de aniversário, que Deus abençoe e te fortaleça grandemente. Eu quero dar um testemunho para vocês, um testemunho pessoal, queridos, de como Jesus continua a curar e operar maravilhas, né? Ontem, no dia de ontem, né, acordei com uma forte dor na minha perna direita.
e passei o dia inteiro com aquela dor me incomodando, né? E eu ali orando em espírito, orando em línguas, pedindo ao Senhor o que era isso, tentava lembrar. Será que eu corri? Será que eu me abaixei? Será que eu me bati em algum armário? Né? Fazendo uma investigação, o que era a procedência daquela dor que estava me incomodando, né? E orando em espírito, orando em línguas também, para receber do Espírito o discernimento daquela dor. Então, quando foi nessa madrugada, 5 da madrugada, eu acordei, né? Eu e minha esposa acordamos e tal, e ali saltou um versículo bíblico muito conhecido, né? Nosso, e eu peguei o meu celular, abri ele na Bíblia, né? E em Isaías 53, né? Até quando eu abri o celular, a minha esposa disse assim: tu vai abrir o celular, amor, vai perder o sono. Eu digo: não, amor, eu tenho que ver aqui um versículo na Bíblia, que é o Isaías 53, né? Que diz lá no versículo 4 assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E eu declarei esse versículo em alto e bom tom, voz alta, na madrugada, e agradeci a Deus pela cura dele. E eu coloquei a foto, né? Pelas suas feridas fomos sarados. Queridos, e acordei hoje pela manhã sem nenhuma dor mais na minha perna direita. Então eu quero dizer para vocês que se você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, manifestar a sua fé, Deus vai fazer aquilo que ele faz ainda hoje. Hoje ele cura, salva, batisma com o Espírito Santo, liberta, porque esta é a obra que nós devemos fazer. Amém, queridos? Um testemunho aqui para vocês do que aconteceu, não é um testemunho fresquinho, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que porque somos pastores, nós não passamos por situações que vocês passam. Não, nós passamos porque somos seres humanos. O título nada mais é do que uma responsabilidade a mais que nós teremos que prestar ao Senhor nosso Deus. Então, quando Deus me impeliu a fazer essa transmissão todos os dias, né, ou eu obedecia, ou eu tenho que dar conta para Ele por que eu não obedeci. Então, melhor é obedecer, não é verdade? Amém? Então vamos para as boas notícias do céu. Ontem nós falamos sobre Paulo e a oração, que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo a respeito da oração e a orientação bíblica, né, que era para orar por todos os homens e pelas autoridades, pelos reis e as autoridades que estavam constituídas. Eu vou ler novamente, só que hoje eu não vou ficar só no versículo 1 e 2. Vou até o versículo 8, porque novamente no versículo 8 de 2 Timóteo 2, no versículo 8, ele volta, Paulo, a tocar, a falar sobre a oração, né? E é importante nós pegar aqui o ensinamento por completo. Diz assim então, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo: admoesto-te, pois, antes de tudo, que façam súplicas, deprecações, né, diz algumas versões, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, revestidos de autoridade, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e de toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, para que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção, por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para que o que? Digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Versículo 8 agora. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem animosidade. Em algumas versões diz sem
contendas, né? Então, Paulo está orientando ao jovem pastor Timóteo para que essa orientação ele transmitisse à sua igreja, né? E hoje, em 2020, nós estamos aqui recebendo a orientação que o Santo Espírito de Deus deu a Paulo, e porque essa carta é uma carta sagrada, nós também podemos ter a oportunidade de assim praticar em nossas vidas. É interessante no versículo 8 que duas orientações que Paulo traz: a orar em todo lugar, né? Então nós não temos mais somente um lugar específico para orar, mas em todo lugar, né? Eu lembro que eu fui até uma loja outro dia para ver alguns produtos, mas a pessoa ali da loja, a proprietária da loja, né, me conhecia, e aí começou a conversar a respeito de umas questões pessoais, e aí eu ouvi, aconselhei, acabei que eu tirei, né, da pauta aquilo que eu fui buscar ali. Digo, outro dia eu retorno para ver o que eu queria ver, porque percebi no Espírito que a atenção que a pessoa precisava em respeito ao seu problema era a prioridade naquele momento, né? E então ouvi a pessoa e falei, vamos orar a respeito disso? Daí a pessoa, vamos orar. E eu imaginei que de repente fosse me levar até um lugar mais reservado, um escritório e tal, que pudesse orar. E aí, como eu vi que a pessoa não se moveu, eu perguntei, podemos orar aqui? Então, claro, podemos orar aqui. Oramos dentro da loja, com clientes circulando, vendedores circulando, e nós oramos. Ou seja, nós devemos cumprir com o escrito bíblico, nós devemos orar em todo lugar, sabe? Orar em todo lugar manifesta uma coragem de que você crê, que você manifesta a sua fé, que você não tem vergonha das coisas de Deus, porque não há nada mais lindo do que você falar com aquele que te amou primeiro, interceder pelo outro ou por você mesmo. Não há nada mais belo, não há nada mais digno de um filho de Deus. Bom, ali Paulo fala no versículo 8 de orar em todo lugar, levantar mãos santas e orar sem ira e sem animosidade, né? Ou seja, sem má vontade, sem contenda. É interessante essa orientação, né? Começando aqui pela ira e pela animosidade. Eu pensava, meu Deus, por que ele está orientando no versículo de número 8, que é para orar sem ira e sem má vontade, sem animosidade? É a conclusão do ensino que ele dá lá em cima no versículo 2, que é para orar por toda a autoridade, orar pelo rei, né? Imagine você que essa carta, ela faz todo sentido até nos dias de hoje. Porque naquele tempo, o Império Romano colocava um jugo terrível contra os cristãos, perseguia-os, matava-os, sabe? Então eu imagino assim, que era difícil dos cristãos orarem pelo César de Roma, orar pelos soldados romanos, orar por esses, né? Porque era normal vir uma ira contra essas pessoas, porque essas pessoas estavam matando os cristãos. Era normal vir uma má vontade, uma contrariedade de orar por essas pessoas, porque essas pessoas estavam, né, sendo usadas pelo maligno para ceifar a vida de cristãos. Sejamos sinceros, era normal vir a ira e a má vontade. Só que a carta que Paulo traz, olha, gente, orem sem ira e sem má vontade, sem animosidade, sem contenda, né? A orientação que Paulo traz a Timóteo está em conformidade ao ensinamento que Jesus deu, que é para nós orar os nossos inimigos, amai os vossos inimigos e orar por aquele que vos persegue. Então Paulo estava ali trazendo uma orientação e serve para nós nos dias de hoje, né? Muitas das vezes as autoridades que estão aí, as decisões deles não nos agradam, nós não gostamos mesmo. Algumas ações de governantes, de presidente, de governador, de prefeito, de autoridades, realmente nós percebemos que pelo ensinamento bíblico, né, pelo coração e mente cristã que nós temos, não batem.
sabe? Então nós não devemos nos mover pela ira. Óbvio, né? Que nós ficamos brabos, que nós ficamos indignados, mas quando a gente for orar por eles, para eles, nós devemos estar com o coração livre da ira e da contenda. Eu lembro, né? Vou dar outro testemunho para vocês. Eu lembro que no governo da Dilma Rousseff, quando ela lançou aquele programa Pátria Educadora, que eu fui ler sobre o que significava esse Pátria Educadora, eu percebi que era uma má intenção, era uma coisa maligna, que queria tirar a educação, os princípios cristãos que os pais devem transmitir aos seus filhos, na sua casa, né, os princípios da família. Eu percebia que a intenção daquele programa era tirar os filhos de dentro de casa e o Estado dar toda a educação, os princípios que naquele momento estavam em foco, né? Que eram os princípios do socialismo, do comunismo. Então aquilo era uma coisa maligna. E quando eu percebi a malignidade daquilo, não teve como eu não ficar irado. Teve como eu ficar bravo, teve como eu pensar assim, vou ter que fazer alguma coisa, entrar em contenda, tinha má vontade de orar, claro que vinha ao coração isso, né? E ainda mais depois nós comprovamos as ações, né? A ideologia de gênero entrando nas escolas, a conversa sobre a liberação do aborto, ensinando para as crianças que o aborto era algo da saúde da mulher, né? E outras coisas mais foi entrando com força. É óbvio que na época eu fiquei irado, né? Na época eu queria ter contenda, mas aí esse versículo saltou, não, eu tenho que orar, porque eu tenho que crer no poder de Deus. Então Deus, colocamos nas tuas mãos, Senhor meu Deus, age em favor disso, abençoa o governo dessa mulher, abençoa essa mulher. E como é que funciona o princípio da oração? A oração, querido Deus, você demonstrando, querido amado irmão, é você demonstrando a sua confiança no Senhor. E aí você coloca isso nas mãos do Senhor. E o Senhor vai trabalhar do jeito dele, não do jeito da gente, né? Porque do jeito da gente era chegar lá e acabar com a festa e acabar, né? Nós ia arrumar mais encrenca ainda. Então, Deus vai trabalhar lá. Deus começa a trabalhar naquele lugar de autoridade. Se a pessoa que está ali revestida de autoridade, que foi colocada naquele lugar, se a pessoa não começar a corresponder as ordens do Altíssimo, porque o Altíssimo fala lá com eles. Você não tenha dúvida disso. Chega lá a orientação de Deus. Se nós orarmos, Deus, se há alguém que vai fazer cumprir com a sua palavra, esse alguém é Deus, né? As orientações de Deus vão chegar lá, porque Deus responde nossas orações, né? Então nós oramos e Deus chega com a sua orientação. Se a pessoa que está lá no cargo de autoridade, seja ela agora o nosso presidente Bolsonaro, o governador Moisés, o prefeito, né, Salvar, o prefeito aí da sua cidade, o governador aí da sua cidade que você... Se eles não se ajustarem em conformidade ao clamor do povo, né, de duas uma, ou eles se ajustam e retrocedem no que está sendo feito de errado, ou o Senhor vai mover as peças para que essa pessoa seja removida do cargo. É simples assim. E nós não precisamos ficar com o coração cheio de ira, não precisamos ficar com o coração cheio de contenda. É óbvio que nós temos que estar atento, porque nós temos que saber pelo que orar. Então, nós temos que estar atento às decisões, nós temos que estar atento às tomadas de decisões para que a gente possa orar. Se é uma decisão que beneficia não só nós cristãos, gente, mas toda a sociedade, não é assim? Nós não queremos um governo cristão para beneficiar os cristãos, não, é para beneficiar a todos, até aqueles que não creem, entendeu? Porque é a vontade de Jesus, amar os vossos inimigos e orai pelo que persegue, para que nós tenhamos vida tranquila, né? Vida humilde, mansa, livre de todo mal. Então nós devemos orar. Então por isso que Paulo aqui no versículo 8 orienta, trazendo aqui de novo, Paulo estava escrevendo sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então não é à toa que essa orientação vem para nós orarmos sem ira e sem animosidade, ou seja, sem má vontade, sem contenda.
Dito isto, há uma outra orientação que Paulo trouxe, esqueci do meu relógio hoje, gente, não sei que hora que é. Dito isso, há uma outra orientação que Paulo trouxe, levantar mãos santas. Interessante, né? Levantar mãos santas. Sabe, a orientação que Paulo dá naquele tempo, eu tenho que trazer para o tempo de Paulo, depois nós vemos para o nosso tempo. Naquele tempo, as mãos eram levantadas para quê? Para fazer guerra, para empunhar uma espada, para matar. As mãos eram levantadas para acusar as pessoas, para trair, né? Então, era um tempo em que as mãos eram levantadas para isso, para acusar as pessoas. Agora Paulo diz, olha, quero que levantem mãos santas. Que mãos santas são essas? Mãos dos santos, né? Quem é que tem mão santa? O santo, né? O pecador não tem mão santa, mas o santo de Deus tem mãos santas. Agora, quem é santo? Quem é considerado, como Paulo traz essa revelação através do Espírito Santo, quem que são os santos? Aqueles que foram lavados pelo santo sangue de Jesus Cristo. Esses são os santos de Deus, aqueles que se arrependeram, que se entregaram e que buscam de todo o coração íntimo fazer a vontade de Deus. Esses são considerados santos. Agora, esses que são santos, eles não erram mais? Não. E infelizmente nós erramos, né? É óbvio que o natural é que cada erro fique espaçado um do outro à medida de que você cresce espiritualmente, amadurece o espírito, os nossos erros vão ficando espaçados, né? Não é mais aquela frequência cardíaca louca de erro, né? Assim, erro, pecado, não. Vai tendo pecado, mas um vai ficando mais espaçado do outro. Então você que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, você é um santo de Deus, né? Então você deve levantar mãos santas. É a orientação da Bíblia, né? Alguém, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tinha, né? Hoje eu estou dando muito testemunho meu aqui, né? Mas eu tinha muita dificuldade de levantar minhas mãos. Muita dificuldade. Eu achava aquela ação de levantar mãos uma loucura. Eu verbalizei isso para minha esposa uma vez lá no passado, lá em 98, né? 99. Né? Eu disse assim, esses crentes parecem um bando de louco, levantando mão para cima, sabe? Eu tinha uma dificuldade, né? Talvez por causa da cultura onde eu estava inserido, né? Aquela coisa meio italiana, né? De exército, força, não se rende, né? É a intelectualidade e a força, a arma, então não posso me render, não posso levantar a mão, né? Então eu tinha a minha dificuldade de erguer as mãos. E sei que muitos cristãos que estão me ouvindo ainda têm dificuldade, principalmente de igrejas tradicionais, né, de erguer as mãos ao Senhor. Né? Alguém poderia até perguntar, mas afinal temos que erguer mãos para orar? Não, não temos, não somos obrigados. No entanto, se Paulo disse que nós devemos evitar a ira, a contenda, a animosidade, né, a má vontade no orar, e nós cumprimos com essa porção da palavra, por que não cumprir com a outra porção, que é levantar mãos santas? Sabe, não sei que mistério que tem a orientação do Espírito de Deus em levantar mãos santas, né? Uma vez eu meditava sobre isso, porque levantar mãos significa, há muitos significados, mas um deles é rendição, é quando eu me rendo. Quando você está adorando a Deus, você está se rendendo. E aí eu entendi por que da minha dificuldade de levantar mãos a Deus. Eu não queria me render. Havia uma resistência dentro de mim para não se render. Porque eu entendia que o ato de levantar mãos aos céus era um sinal de rendição à vontade de Deus. Então, por isso a resistência que eu tinha em levantar as mãos.
E quando, eu percebi que a minha força era nada diante da força de Deus, aí eu me rendi. Eu não me rendia porque eu não queria mostrar minhas fraquezas, eu queria mostrar algo que realmente eu não era forte. Então, quando o Santo Espírito de Deus me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu decidi me render ao Senhor. E quando eu me rendi ao Senhor e expus as minhas fraquezas, então o Senhor me fortaleceu através da sua força. Hoje eu não tenho problema nenhum de levantar mãos ao Senhor, porque ao levantar as mãos ao Senhor, eu recebo força dele. Você entende o que eu estou dizendo? Quando eu me rendo, quando eu levanto mãos ao Senhor, eu me rendo. Então eu recebo força dele. Entendamos, querido, as mãos, elas fazem parte de um corpo e o cabeça é Jesus Cristo. E a mão, ela é um instrumento que Deus nos deu para pegar, para nos alimentar, para dar, para doar, para oferecer, para fazer carinho. Uns usam para fazer guerra. Ela é um instrumento do nosso trabalho, é um instrumento que Deus nos deu para nós nos beneficiar e beneficiar a outros, abençoar a outros. Então, quando nós rendemos nossas mãos ao Senhor, elas passam a ser um instrumento de bênção para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, por isso, a orientação de Paulo aqui especificamente, trazendo o ensino de orar pelas autoridades, abençoar a sociedade. Levantar mãos santas é como se Deus estivesse através de você, liberando o poder dele sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre a cidade, sobre o governo, sobre o país. Ora, irmãos, sejamos tranquilos e sinceros no aprendizado bíblico. A dificuldade muitas vezes de levantar as mãos... Obrigado, Sandra, é 11h50, me avise quando der meio-dia, por favor. A dificuldade muitas vezes de levantar as mãos ao Senhor é porque a entrega ela não está sendo total. Aqueles que se renderam totalmente a Deus, quando leem na Bíblia, Paulo dizendo assim, levantem mãos santas, não há dificuldade, porque eu já estou entregue. Se é uma orientação da Bíblia, se é uma orientação simples, eu não tenho que questionar. Ainda que não tenha muito estudo, muita explicação sobre isso, mas eu vou obedecer. O filho tem prazer de obedecer ao seu pai, amém? Levantar mãos santas, As mãos, já falei, Jesus disse no Evangelho, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Paulo também lá em Atos capítulo 19, lá no versículo do 1 ao 6, do 1 ao 7, ele impôs as mãos sobre os seus discípulos, ele impôs as mãos sobre aqueles que foram batizados, que se renderam a Jesus, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, Deus nos deu as mãos para abençoar, para nos render a Ele e para abençoar. E as mãos, elas servem de instrumentos divinos, porque se você é um santo de Deus, obrigado Eliseu, falta um minuto. Se você é um santo de Deus, então você usa os instrumentos que Deus te deu. Suas mãos são santas. Então você usa ela para libertar pessoas. Você usa ela para abençoar pessoas. Através dela, Deus libera o poder que cura as pessoas, porque Jesus o disse. E se o Espírito Santo impeliu Paulo a escrever, levantem mãos santas e orem, ora, irmãos, sejamos inteligentes, obedeçamos o ensinamento bíblico. Oremos sobre a nossa cidade, oremos sobre Criciúma, sobre Passo Fundo, sobre o Rio Grande do Sul, sobre o estado de Santa Catarina, Paraná, Amazonas, Bahia, todos vocês que me ouvem aí, Abençoamos a nossa nação, abençoamos
a pátria amada, abençoamos o presidente, o seu ministério, aos legisladores, e aquilo que precisa ser consertado, Deus, no seu infinito poder, vai trazer resolução. E se esses homens não obedecerem, não tenham por surpresa aqueles que forem removidos de lá. Amém, meus irmãos? Espero que esse ensinamento possa ter edificado a sua vida espiritual e te fortalecido. Então agora, de acordo com o ensinamento bíblico, eu quero orar por você e com você, levantando mãos santas. Pai, em nome de Jesus, Senhor meu Deus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus, se algum deles está, Pai amado, sofrendo de alguma enfermidade neste momento, em nome de Jesus, que o teu poder, Senhor meu Deus, entre no corpo agora dessa pessoa. E Pai amado, a unção de cura venha desde o alto da cabeça até a planta dos pés, restaurando essa saúde por completo, que esse corpo venha funcionar perfeitamente bem, como o Senhor Deus criou para funcionar. E nós abençoamos, Pai, abençoamos a nossa pátria, abençoamos o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Que seja varrida da nossa pátria a corrupção, que seja varrido da nossa pátria a ganância pelo poder, que seja varrida da nossa pátria as injustiças que acontecem nos tribunais, que seja varrida da nossa pátria todo medo, todo pânico que a imprensa tem jogado sobre a vida dos brasileiros, que essa imprensa, Deus amado, venha ser, Deus amado, coesa, verdadeira, justa, que venha trazer notícias equilibradas, informando dos ocorridos e acontecidos, mas não deixando de dar também as boas notícias que acontecem todos os dias em nossa nação. Nós abençoamos o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Abençoo, meu Deus e meu Pai, a casa dos meus irmãos que oram comigo em fé, meu Deus. Eu sinto um fogo no meu peito aqui, Pai, crendo que essa oração, Deus amado, está cumprindo o seu propósito, Pai amado, de acordo com o ensinamento da tua palavra, que é viva e eficaz, Deus. E testemunhos, Pai amado, haverão de surtir efeito, Deus amado, haverão de vir, Deus amado, à tona, em comprovação que o Senhor está neste negócio, neste ensinamento. Por isso, Deus amado, eu já te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém.